Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse livro, vem comigo. Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Vou falar um pouquinho sobre o autor primeiro. O Aloysio Azevedo nasceu em 1857. Ele tinha um talento para o desenho. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão. E aí, quando ele ficou mais velho, ele foi para o Rio de Janeiro estudar Belas Artes e colaborou com alguns jornais, algumas revistas do Rio de Janeiro como caricaturista. E aí o Aloysio Azevedo escreveu outros romances, mas hoje nós vamos falar do Curtiço. E o Aloysio Azevedo, ele faleceu em Buenos Aires em 1913. E assim, a característica do Aloysio Azevedo nesse romance aqui, em especial, é o naturalismo. O que é o naturalismo? O naturalismo é quando você quer passar a realidade que se vive e extingue-se totalmente o romantismo. Então, ele foi fiel ao que ele via e ao que ele sentia. Ele não colocou nada de romantismo, ele não enfeitou, ele não procurou, eu vou fazer essa história para ficar bem bonitinha e tal, não sei o quê. Não, ele fez exatamente como ele enxergava, como ele queria passar a realidade, nua e crua. E esse livro aqui também, ele tem uma característica especial, que é a forma como ele escreveu e também a forma que você percebe algumas coisas que ele colocou aqui nesse livro, que são coisas atuais, são coisas que a gente vive, passa, que a gente enxerga até hoje. São assuntos bem atuais. Aqui ele fala sobre inveja, sobre ganância, ele fala sobre prostituição e fala também sobre o homossexualismo, que para a época não era tão comum se falar tão abertamente. Bom, pelo menos os livros clássicos que eu tenho lido, que eu li até hoje, não se fala nada abertamente a respeito desse assunto. E eu me surpreendi muito com esse livro porque a linguagem é uma linguagem da época que ele nasceu, que ele viveu, mas é uma coisa bem atual e que fala de coisas que a gente vive, coisas contemporâneas. Então, me surpreendeu bastante. Então, a Aloysio Azevedo escreveu outros romances, mas eu, por enquanto, só tenho esse. E assim, eu vou falar um pouco dele para vocês. O Curtiço fala de uma... O personagem principal talvez seja mesmo o Curtiço, o ambiente em si. Mas o romance começa falando do João Romão, que é um português que veio para o Brasil em busca de riqueza, ele queria ficar rico. Aí quando chegou aqui, ele foi trabalhar numa quitanda de um outro português. E aí ele ganhava pouco, ele trabalhava muito, e um belo dia o português, dono da quitanda, resolveu voltar para Portugal. E aí deixou a quitanda para o João Romão. Deu de presente, toma, vou embora, você fica com a quitanda. E aí o João Romão começou a trabalhar duro, assim, porque ele queria ficar rico, ele queria crescer e a todo custo. E aí ele ficou com a quitanda. Do lado da quitanda dele trabalhava uma escrava
chamada Bertoleza. Ela fazia também, ela tinha um comércio pequeno e tinha o sonho de comprar sua carta de alforria. E ela juntava centavo por centavo, porque ela queria ser livre. E aí, o marido dela morreu. E aí ela ficou sozinha, com a venda, com o dinheiro que ela estava guardando para a alforria. Ficou com medo de ser roubada, pediu ajuda para o João Romão ajudar ela a guardar o dinheiro, porque ela já tinha sido atacada outras vezes por alguns gatunos, e ela queria comprar a carta de alforria. Com o passar do tempo, o João Romão já estava de posse do dinheiro da Bertoleza e guardou. Aí um certo dia, o João Romão chega em casa com um papel falando para a Bertoleza que ela era uma escrava livre. Só que o João Romão forjou aquele papel, ele falsificou o documento e a Bertoleza achava que estava livre. Aí eles foram morar juntos e o João Romão pegou o dinheiro da Bertoleza, juntou com as economias que ele já tinha, que ele conseguia a todo custo, ele aumentava o preço de tudo, colocava um preço exorbitante, sei lá, se fosse um pouquinho de manteiga, ele colocava o preço lá nas nuvens. E assim o João Romão foi crescendo, foi comprando os terrenos que tinha atrás da quitanda dele. Ele comprou também a pedreira, que tinha mais ao fundo do terreno. E ele só não comprou um sobrado que tinha ao lado do terreno dele. Aí tudo bem, aí ele começou a construir barraquinhos para alugar. E aí é o cortiço. Esse cortiço ficava em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ele começou a construir e amontoar pessoas, quartinhos pequenos, muita gente. Ele tinha uma casa de pasto também, que servia comida aos funcionários da pedreira. E assim o João Romão ia ficando cada vez mais rico, e amontoando pessoas. No Cortiço, o livro tem muito personagem, porque o Cortiço tem muita gente. Então, não vou falar de cada um para vocês, mas eu vou fazer um apanhado geral. E aí tinha as lavadeiras que ficavam no pátio do Cortiço. E o que mais? E aí o João Romão aproveitava para ganhar dinheiro de tudo quanto era jeito. E aí tudo certo. Aí mudou-se pro sobrado o Miranda, outro português. Só que esse português ele não tinha vindo para o Brasil para ficar rico, ele já veio rico. Ele veio morar nesse sobrado para fugir. A mulher dele arrumou um amante e ele fugiu, saiu de onde ele estava morando e veio morar nesse sobrado para se ver livre da mulher e dos namoricos dela. E quando chegou para morar no sobrado, ele queria comprar um pedacinho de terra do João Romão para fazer um quintal. Só que o João Romão não vendeu. Não teve conversa. E aí começou uma guerra entre os dois. E o Miranda conseguiu um título de nobreza. E o João Romão ficou morto de inveja. Ele queria também um título de nobreza e ele ficou pensando. Porque assim, para ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha banho, não tinha comida boa. Ele só pensava em guardar dinheiro. E aí ele ficou pensando se isso valia mesmo a pena. E aí mudou-se para lá também o Jerônimo, que foi trabalhar na pedreira e era muito bem casado. Mas aí, numa tarde de domingo, início de noite, ele viu a Rita Baiana dançando no pátio e se apaixonou pela Rita Baiana. Só que a Rita Baiana já tinha ela não era casada, mas ela tinha um relacionamento sério com o Firmo. E aquilo não prestou, porque o Jerônimo queria a todo custo a Rita Baiana. Ele chegou ao ponto de separar da esposa para viver com a Rita Baiana. Tem outros detalhes na história que eu prefiro não contar para não quebrar o encanto quando você pegar o livro, quando você for ler, quando você for conhecer a história.
Eu vou contar por alto algumas coisas. E também tem um rapaz, o Albino, que lava roupa junto com as lavadeiras. Tem uma cortesã que é madrinha de uma das meninas da vila. Da vila não, do cortiço. Formou-se outro cortiço ao lado, que foi uma guerra entre eles, porque cada um queria que o seu cortiço fosse melhor. E um belo dia teve uma confusão generalizada no cortiço do João Romão. O cortiço acabou pegando fogo. O João Romão, como queria ficar rico a todo custo e não tinha caráter nenhum, entrou num dos barracos que tinha um senhor já de muita idade e que o cortiço estava pegando fogo. O João Romão entrou lá, pegou todo o dinheiro que o velho tinha juntado a vida toda e levou para si e deixou tudo pegar fogo, se acabar. Quando o cortiço pegou fogo, ele reconstruiu e já não era mais um cortiço, era vila. Ele colocou o nome de vila porque ele achava mais bonito, mais pomposo. E daí para frente, como ele queria ter um título de nobreza, como ele queria estar na alta sociedade também, ele resolveu que queria casar com a filha do Miranda. E queria dar um fim à Bertoleza, que morava com ele. Foi então que ele lembrou que aquela carta que ele tinha dado, a carta de alforria naquela época, não era verdadeira. Então ele resolveu ligar para os verdadeiros donos da Bertoleza para eles voltarem atrás e pegarem ela de volta, para ele poder ficar livre para casar com a filha do Miranda. Então, gente, é uma história assim que o autor não poupou nada da realidade dos personagens. Ele fala que eles viviam amontoados, conta assim fielmente o que eles viviam, o que eles passavam, como tudo era ali. E assim, é bem interessante porque você praticamente se vê dentro daquele cortiço. Eu espero não estar esquecendo nenhum personagem, porque todos os personagens aqui nesse livro são importantes. Eles têm uma importância dentro da história. Ele faz uma crítica social muito grande quanto ao crescimento de favelas, a pobreza, sabe? A pessoa querendo ficar rica a todo custo, aproveitando da boa vontade alheia, da necessidade do outro. Então, ele foi extremamente feliz quando ele escreveu O Cortiço, porque é um livro que me surpreendeu. Vai te surpreender também. Você olha para livros clássicos antigos, os livros mais antigos, os clássicos, você fica pensando, não vou ler porque é uma linguagem diferente, eu não vou dar conta. Vai dar conta, é muito bom esse livro, como todos os outros clássicos. Não sei se é porque eu sou apaixonada por clássico, mas você vai se surpreender com o Cortiço. Eu me surpreendi muito. É um livro muito bom. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do papo sobre o Cortiço. E inscrevam-se aqui no meu canal se você não for inscrito. E ajude a divulgar o vídeo, dando um joinha aí pra mim. E é isso. Eu vou deixar meus contatos aqui na caixa de informação. Se vocês se interessarem, quiserem, tá tudo lá. Então é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.